Eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que são dons espirituais, dons de Deus. Nós sabemos que existem diversos tipos de dons. Existem os dons de Deus, por exemplo, como o dom da vida, o dom da salvação. Deus é aquele que deu Jesus de presente para nós. Existem dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, dons do Espírito Santo. Dons motivacionais, está lá em Romanos capítulo 12. Dons naturais, que são habilidades com música, com canto, com ciência, com mecânica, com diversas áreas. E existem os dons dados por Jesus, conhecido como 5 ministérios, conhecido como os homens ou mulheres dons. Capacidades que Cristo nos deu para todos quando nascem, mas a grande maioria não descobre, não se deixa lapidar, carrega dentro de si riquezas, coisas espirituais tremendas. Todas as pessoas, até aquelas que são ímpias, que não conhecem a Deus, o próprio Criador, Deus, já plantou isso dentro delas. Mas era preciso trazido para fora aquilo que Cristo colocou em nós. Então, eu quero falar aqui sobre os 5 ministérios. E o texto base está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Esses são os dons de Cristo, e na sua ressurreição ele liberou para nós todos esses dons que nós devemos descobrir. Qual dom você nasceu? Com qual habilidade dada por Cristo você nasceu? Por exemplo, na palma da mão a gente aprende os 5 ministérios. Eu vou passar para vocês algo que a gente já ensina na nossa escola de sabedoria na nossa igreja, Quadrangular Jardim das Flores. Jesus deu alguns para apóstolo. Apóstolo é esse dedo aqui. Profetas, simboliza este dedo aqui. Evangelista, este dedo aqui. Pastores e mestres. Apóstolos são a base. A Bíblia fala muito sobre apóstolo. Se não me foge a memória, fala sobre 70 textos aproximadamente sobre apóstolos no Novo Testamento. O apóstolo é a base. Profeta é aquele que aponta o destino. O dedo maior aqui, esse dedo aqui, que está no meio de pessoas, é do evangelista. O evangelista ele gosta de estar no meio de pessoas. E o pastor é o dedo da aliança, é do casamento, é aquele que protege. E o dedo minguinho é aquele que toca nas profundezas da nossa audição. O apóstolo, o dedo base, ele toca todos os demais ministérios. Quem tem esse dom, não estou dizendo o título, hoje se confundiu muito. Tem gente que tem um título de apóstolo, na verdade ele é um pastor. Tem outros que tem um título de pastor, na verdade é um profeta. São títulos eclesiásticos, o que eu estou falando da essência, dos dons dados por Cristo, naquilo que a pessoa pensa, se move, independente do título, é aquilo que a pessoa é. O apóstolo, ele toca todos os ministérios. É o único dedo que com facilidade toca o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestre. O símbolo do apóstolo é o leão. O leão é o domínio. É o leão aquele que conquista o território. O leão é o desbravador. Então o apóstolo ele é pioneiro. Existem vários tipos de apóstolos, várias ramificações apostólicas. Tem apóstolos que são diferentes de outros apóstolos, porém trabalham num modus operandi
meio que da natureza igual. O apóstolo é desbravador, é construtor, é forte. O apóstolo. O profeta ou a profetisa, a pessoa que nasce com esse dom, é aquele que aponta o futuro, que aponta o destino. O profeta também, ele não só flui no dom da profecia, que é um dom espiritual, mas o profeta, geralmente ele se move em dons de palavra de conhecimento, em palavra de sabedoria, muito em visão aberta, em visão fechada. O profético, ele não só aponta o futuro, mas ele cria o futuro. Alguns homens da Bíblia diziam, segundo a minha palavra, não chova, e não chovia. É tremendo. O evangelista é aquele que é conversador, tem um bom diálogo, ele se abastece conversando com pessoas, ele tem facilidade. Esse é o evangelista, aquele que ganha muitas almas para Jesus. Esse daqui é o pastor, é o dedo da aliança. Tá vendo esse quadro aqui, ó? É o pastor que busca a ovelha. Tem muito a ver com pessoas que gostam de amparar, de acolher, acolhimento. Pessoas assim são pastores natos. Por mais que talvez nunca tenham título de pastor, mas muita gente que flui nesses ministérios e nem sabe. E o minguinho é o professor, a pessoa que tem habilidade para ensinar as profundezas da Bíblia. O cristianismo está fundamentado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é que eles são mais importantes, mas eles são mais importantes que outros. Mas eles são muito importantes. E pouco falado na igreja brasileira, mas isso está mudando. Esses são 5 ministérios que formam a totalidade das operações. Então o apóstolo, ele tem desejo de abrir obras, abrir células, abrir trabalhos. Ele pode fluir também a nível local, nacional ou internacional. Geralmente o apóstolo, ele opera milagres. Profético envolve muitos sonhos de revelação, sonhos proféticos, pessoas que têm, Deus fala com essa pessoa através de muitos sonhos, de muitas revelações. Às vezes a pessoa desde pequena vê anjos, vê demônio, e às vezes nem é da igreja, não conhece as coisas de Deus, mas desde pequeno vê coisas, pode ver que Deus te chamou para ser um profeta, uma profetisa. Quando a pessoa não está em Cristo, ela começa a atuar numa outra área das trevas, que eu não vou comentar aqui hoje, mas não nasceu para atuar em áreas das trevas, nasceu para atuar como profeta. O cristianismo, nas coisas de Deus, se alinha tudo. E o evangelista é aquele cara que gosta muito de eventos, de reuniões, de eventos, conversador, onde ele está, na fila do banco, na fila da lotérica, no mercado, ele fala, ele conversa, ele é um evangelista. E o pastor é aquele que ampara, pega a ovelha no colo, coloca no ombro, gosta muito de cuidar, muito de amparar, é muito empático com os problemas das pessoas. E o mestre, ele pensa em ensinar. Descubra o dom que você nasceu. Descubra, peça para Deus, meu Deus, qual é o dom que eu nasci? Qual é a área que eu devo atuar no reino de Deus, na obra de Deus? O que o Senhor tem para mim? E Deus vai te revelar. De repente você vai se identificar como um profeta, você vai estudar sobre sonhos e revelações e profecias e palavras de conhecimento. De repente você vai se identificar como um apóstolo, empreendedorismo. Geralmente os empreendedores, os empresários nasceram para ser apóstolos, apostólicos. É uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. O evangelista é aquele que reúne o povo. O pastor acolhe e o mestre ensina. Todos são os dons de ministérios que nós chamamos dons de serviço, né? Dons para servir o reino de Deus, para que haja uma maturidade, uma plenitude no corpo de Cristo. De repente você está descolado no seu ministério, não sabe o que Deus tem. Deus vai revelar para você. Busque e sirva a Deus. Faça o melhor para Deus. Deus quer te usar poderosamente. Em nome de Jesus.